O que é arte conceitual? A arte conceitual é diferente de outros tipos de maestrias visuais. O principal propósito da arte conceitual é transmitir uma ideia de um projeto visual antes que ele tome sua forma e a aparência final. Toneladas de esboço e mockup são criados e revisados diariamente antes de entrar em produção. Essa arte conceitual pode não ser elegante, nem polida, mas não há necessidade disso. Outros artistas transformarão essa arte, essa imagem, em modelos, objetos e locais mais tarde. A importância da arte conceitual não pode ser subestimada, pois ela se tornou parte integrante de projetos criativos, onde a arte conceitual é usada. Para alimentar o processo criativo em projetos, você precisará de muitos conceitos visuais e especialistas qualificados para criá-lo. Sem o primeiro toque inicial, nenhum designer usaria trabalhar em visuais e imagens. Normalmente, essas pessoas imaginam e desenham esboços para personagens e ambientes para filmes, videogames, publicidades, efeitos visuais e animações. A arte conceptual pode ser percebida como um processo de pegar um script ou apenas palavras abstratas e visualizá-la para se comunicar com o público. Cada projeto tem um pipeline, e a mágica da arte conceitual acontece nos estágios iniciais. O fluxo criativo corre solto no início, e novas imagens aparecem como de uma cornucópia. Mais tarde, elas serão finalizadas finalizadas na tela e animadas na tela. Quanto melhor um artista conceitual conhece o ofício e entende a sua tarefa, mais fácil e mais rápido se passa para o estágio seguinte. Artistas experientes são altamente requisitados e frequentemente bem-vindos para trabalhar em projetos com orçamentos bem bacanas. Se você pensar bem, é totalmente lógico desenhar um conceito simples e ver como ele fica no papel. Só então você pode decidir se vale a pena gastar muito dinheiro e tempo nele. Como que os artistas conceituais trabalham? Quando os contornos são finalizados, um artista conceitual divide o seu objeto em várias áreas. Delineia o design geral e os principais elementos icônicos. Por exemplo, seria um longo casaco de inverno ou apenas uma jaqueta curta no ombro do personagem? Botas altas pesadas ou chinelos simples nos pés? E o cabelo? Longo, curto ou talvez careca? Depois de responder essas perguntas, o artista continua adicionando mais detalhes. Agora é a hora de destacar os materiais, definir o tom e colocar alguns detalhes individuais na nova arte conceitual. Quanto à coloração, não há necessidade de pressa. Pode ser adiada até o estágio do desenvolvimento. No entanto, às vezes você precisa fazer o oposto e construir a sua arte conceitual em torno de certas coisas. Oi, Dan. Por exemplo, muitos super-heróis têm esquemas de cores icônicos que têm um impacto enorme no design dos seus trajes. Para o Superman, é sempre uma mistura de vermelho, e azul e amarelo. Ao desenhar a sua arte conceitual de trajes,
O personagem, você não deve se esquecer das referências em todos os estágios de desenvolvimento. Ter exemplos reais de tecidos é útil. Vamos falar como exemplos de arte conceituais. Nem preciso dizer que é preciso ter uma mente brilhante e imaginação vívida para transformar palavras em visuais. Meu sonho é aprender esses nuances do sombreamento. Não importa o quão talentoso um artista conceitual pode ser, há coisas que ele pode desenhar melhor. Portanto, as especializações principais para artistas conceituais meu sonho é aprender esses nuances de sombreamento. Isso daqui é 3 estudos que você vai fazer, né? Eu estou falando com cara com a cabeça, por isso que eu sei que você vai captar tudo que eu falar de forma rápida. A primeira é o contraste. E o contraste tem a ver com luz e sombra, certo? Então, aqui branco, aqui escuro, mas quanto escuro que ele está. Por exemplo, aqui está escuro. Esse aqui é o mais escuro que eu posso conter. Aqui, eu vou avaliar se eu faço um escuro que esteja intermediário entre este e este. Isso tem a ver com luminosidade. Mas o que luminosidade tem a ver com contraste? Existe contraste de cor. Por exemplo, vermelho e verde podem ter um contraste semelhante quando transformado em preto e branco. Por isso, quando você tem o sonho de aprender as nuances de sombreamento, você aprende sobre o preto e branco primeiro. Aí você tira uma foto e converte em preto e branco e você percebe as nuances. E essas nuances é que vão ajudar a entender o contraste. Porque aqui tem um laranja, só que este laranja é mais escuro que esse bege. Porém, esta parte do laranja tem a mesma intensidade ou o mesmo valor que esse daqui. É legal isso daí. A outra coisa que a gente faz é o degradê. O degradê é mais físico, é mais você pôr a água e fazer a diluição do escuro para o claro. Deixa eu mostrar. Vamos fazer aqui na mão. Aqui tem um degradê, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e fazer aqui, bem nesse ponto, um outro degradê por cima desse degradê, e para isso eu vou usar de uma veladura, deixando a cor transparente, aparecendo que está do outro lado. Então eu coloco a água para deixar bem úmido, para não dar a alternativa dele secar. Assim. Aí eu coloco o marrom novamente, aplico aqui, ele já vai espalhando. Percebe? A própria água ajuda a espalhar. Retiro o excesso de umidade, deixando o meu pincel limpo, e agora eu vou puxando o pigmento e controlando para a direita e para a esquerda, como se eu estivesse misturando trigo com fermento ou o chocolate na minha receita de bolo. Desse jeito, eu vou misturando até o degradê ficar como eu quero. Então, eu ia falar de especializações dos principais para artistas conceituais. As 2 primeiras categorias são autoexplicativas. Mas vale a pena dizer algumas palavras sobre elas aqui. O designer de personagem, que concentra-se principalmente em formas de vidas humanas ou humanoides, que frequentemente aparecem em vários programas de ficção científica e jogos de fantasia. Quando se pega uma imagem de aliens, se consegue ver a arte conceitual de demônios em que os jogadores vão matar algum jogo, tipo o Diablo 4. Os artistas mostram os designs de criaturas que podem ser flexíveis. Então, flexíveis a ponto de se inclinar, correr, etc. Isso dá as diferentes características corporais e armas variadas. Isso é apenas a ponta do iceberg. Eu adoro steampunk também. Ficção científica nem se fala. Os criadores de arte conceitual frequentemente são frequentemente chamados de construtores de mundo. Obrigado, R. Essas pessoas são responsáveis para criar mundos únicos de fantasia. Pensa numa selva impenetrável, num planeta distante.
ou numa linda cidade medieval, com uma arquitetura reconhecível. Como elas devem aparecer e como que se deve se sentir ao vê-las. Essa que é o que faz o design de ambiente. Eles não se limitam a criar o mundo, mas também a trabalhar em cenas menores. Os ambientes externos, os cenários imaginários. Deixa eu ver se alguém escreveu algo a mais. Não, foi só você, né? Obrigado, valeu. Então, por último, mas não menos importante, nós vemos o design de adereços e artigos. Os caras com essa especialização fazem vários adereços, como armas, veículos, objetos menores. É sem dúvida a categoria mais ilimitada, pois requer imaginar inúmeras coisas: lâmpadas, escopos, pneus, acessórios, botões, costuras, flores, livros, bem como seus estilos que seriam adequados a um cenário imaginário específico. No final das contas, pense em todas as artistas como uma ferramenta mágica que um diretor de arte ou um estúdio pode usar para descobrir o visual de um projeto logo no começo. Então, artistas conceituais e ilustradores. Qual a diferença entre os dois? Essas duas formas de artes visuais podem parecer semelhantes ou até mesmo iguais para alguns. No entanto, seria errado colocar um sinal de igual entre elas. A arte conceitual é muito diferente de que um ilustrador faria diariamente. O trabalho dos ilustradores é principalmente sobre transmitir emoções e sentimentos fortes para vender algo. É uma arte promocional. O trabalho do artista conceitual é expressar ideias em uma forma desenhada. Por exemplo, os designers de um videogame podem vir a você como uma ideia básica de um novo personagem, facção, arma ou chefe. Seu trabalho seria pegar essas palavras e entender o que é necessário e, em seguida, desenhar algo legal para representá-la. É essencial entender que sua arte conceitual é um produto semi-acabado, que pode ser transformado em algo quase inteiramente novo por um outro especialista. O seu produto não deve ter uma aparência incrível, polida e impecável. O principal objetivo da arte conceitual é transmitir a ideia da melhor forma possível. Claro, é legal quando a arte é boa, mas os melhores artistas conceituais não são necessariamente grandes ilustradores. Eles são muito criativos e têm muitas visões extraordinárias em suas cabeças. Então, no final, é tudo sobre ideias. Você pode ser um ótimo artista conceitual e um ilustrador não tão bom e vice-versa. Claro que uma experiência suficiente, você pode se destacar em ambas as funções. E é isso que eu quero de vocês quando eu dou aula, certo? Mas, falando em modo geral, o trabalho é completamente diferente. No final do dia, você vai ter que escolher um caminho ou outro como artista conceitual. Então, você terá que escolher sua especialização, trabalhar em personagens, locais ou designers de adereços e ativos. Caso contrário, há o risco de se espalhar muito e não ser particularmente bom em nada. Então, quais as ferramentas conceituais que o artista usa? Vivemos na era da informática, na era digital. Então, não é de se espantar que haja muita coisa que seja softwares. Elas permitem você mexer em texturas,
experimentar padrões diferentes, repetir designs quantas vezes quiser. Muitas vezes, softwares para desenhos vêm com recursos interessantes que simplificam o processo de compartilhamento e revisão. Então, vamos falar alguns programas que o artista conceitual moderno usa. O Photoshop é um padrão de ouro para a indústria. Ele permite que você desenhe a arte do zero ou altere qualquer imagem importada de várias maneiras. Você ama design de personagem? Você prefere fazer textura para modelos 3D você mesmo? O programa é flexível o suficiente para ajudar você a fazer isso. O ZBrush é uma ferramenta de escultura que replica o processo de escultura tradicional. Quando você tem milhões de polígonos na ponta do dedo, pode dar vida a modelos super detalhados. Importe seus designers criados anteriormente no ZBrush e aproveite a animação e a renderização fáceis. O Sketchbook é uma boa alternativa para o Photoshop e para recriar a arte conceitual. É mais acessível e é fácil de aprender. O programa pode não ser muito popular, mas assim mesmo ele fornece ferramentas semelhantes para fazer um bom trabalho em sua arte. Provavelmente a melhor escolha para iniciantes que trabalham com arte, mas não estão prontos para grandes investimentos. Depois tem o Maya. O Maya seria a escolha número 1 para artistas que trabalham em modelos 3D e animação para projetos e jogos. Não podemos dizer que o Maya é fácil de dominar, mas o número de recursos que ele tem vale esforço. Se você planeja se tornar um modelador profissional, a familiaridade com o Maya deve estar na sua lista de prioridades. O trends desse estúdio tem o 3D Max Design. É o outro peso pesado de software modelagem 3D. Ele já provou sua eficiência para construir grandes mundos abertos e criar designs de ambiente. Os artistas adoram os seus poderosos recursos de renderização e de modelagem 3D. O 3D Max Design permite que eles criem modelos detalhados com relativa facilidade. Indico o Krita para começar na ilustração, Blender e o ZBrush para modelagem 3D. Redan, eu falo no meu curso do Krita e do Blender por serem gratuitos. Eu falo somente deles, mas eu fico atento aos outros também, porque, tem o conceptart.org, que tem um monte de artistas e empresas de games que às vezes pedem esses softwares especificamente, além do Blender, é claro. Então eles pedem esses aí que eu estou falando, certo? O 3D Max Design. Mas o problema realmente é o peso no bolso. O peso no bolso que eles fazem. Então, esta forma de arte é diferente de outros tipos de maestria visual. E eles precisam realmente dessas coisas. Bom, e é isso.